Ah, juventude. Essa é uma história fascinante sobre como viver é se aventurar e estar disposto a tentar novamente e superar os obstáculos e os traumas do passado. Pois é, As Vantagens de Ser Invisível é um livro sobre superação, mas também sobre viver. Hoje vou falar sobre a história de Charlie, um garoto que é considerado estranho pela maioria das pessoas. Cheio de traumas, ele conseguiu superar sua dificuldade com a ajuda daqueles que estavam ao seu redor. Então, eu vou contar como ele conseguiu fazer isso apenas vivendo e seguindo em frente. Charlie é um garoto bondoso, carinhoso, gentil, mas acima de tudo considerado estranho. Ele está entrando no ensino médio, pois é, ele é extremamente ansioso para saber como as coisas vão ser a partir daí. Lógico, todo jovem fica ansioso com o ensino médio, né? Pois é, Charlie está extremamente ansioso com isso. Mas para Charlie é ainda mais complicado. Ele não é muito normal, pode dizer assim. É que Charlie já passou por muita coisa mesmo. E no último ano ele viveu uma vida extremamente conturbada. A verdade é que Charlie tem muita ansiedade social. E ele está com um grande medo de que as coisas sejam como no seu ano anterior, já que todos dizem que o ensino médio é terrível. Então, Charlie conta os dias para o ensino médio acabar. Ele é um rapaz inteligente, extremamente inteligente, mas isso não é uma coisa muito bem vista pelas pessoas ao redor. Pois é o famoso nerd. Nerd e estranho. Bom, mas isso não acontece com todo mundo. Aí que ele conhece amigos diferentes. Do último ano, ele conhece Sam e Patrick. Elas são duas pessoas que são extremamente excêntricas, assim como Charlie, e eles parecem gostar bastante dele, apesar de serem um pouco problemáticos na escola. O livro conta a história de Charlie criando amizade com esses dois e um grupo de amigos, e devagar entendendo que viver novamente, mesmo após de tudo que ele passou, ainda é possível. Patrick e Sam também têm seus problemas, lógico, mas assim, eles percebem que Charlie passou por muita coisa no passado, como a perda de seu melhor amigo, que sequer deixou uma carta. E isso faz de Charlie um garoto muito solitário e culpado. E essa solidão vai se dissipando ao longo do livro. Ao menos vivendo e estando junto com as pessoas, Charlie começa a perceber o sentido da vida e o sentido de estar vivo. Esse é um livro de uma típica aventura adolescente. Ele não é lá seu exemplo de ponderação, porque tem drogas, álcool, cigarros, coisas do tipo. Mas quando você vai lendo, você vai percebendo que talvez isso tenha sido necessário para Charlie. Ele é apaixonado por Sam, mas parece que ela só se relaciona com pessoas que tratam ela mal. Enquanto isso, Patrick tem um relacionamento conturbado com seu parceiro por ele não se assumir gay. Pois é, cada um tem seus problemas. Em uma parte do livro, Charlie se depara com seus, os fantasmas do seu passado. E aí que ele começa a perceber que as coisas ainda não estavam resolvidas dentro de si mesmo. Depois de criar um vínculo por um ano inteiro com Patrick e Sam, Charlie seria abandonado e isso traria à tona diversas coisas em seu coração. Patrick e Sam estavam prestes a se formar e eles iriam para a universidade. Ele não estava triste por seus amigos, ele estava até feliz pelos seus amigos estarem indo para outros lugares, conhecerem novas pessoas, mas ele estava triste porque eles iriam se afastar e não estar junto mais com ele. Pois é, a verdade é que Charlie tinha medo de ficar sozinho de novo, e isso engatilhava diversas coisas em sua mente, o que fazia com que ele tivesse crises ansiosas gigantescas e muito intensas. Numa dessas crises, por exemplo, após tomar LSD, Charlie finalmente decide dar um rumo para as coisas, ou ao menos decidem por ele. É que ele, na verdade, é um pouco passivo. Ele não se impõe, não dá sua opinião, ele não se move na direção daquilo que ele quer, e ele só deixa as coisas serem levadas. É isso que Sam diz para ele. Ele presenteia ela e, num momento tocante, eles acabam se conectando de uma forma diferente e romântica. Mas isso é logo quando Sam está prestes a ir embora. Pois é, ela questiona ele sobre por que ele não tinha chamado ela para sair antes ou algo do tipo, e ele simplesmente diz que achava que ela não queria. Então ela fala que ele deveria buscar aquilo que ele quer, senão ela nunca saberia que ele estava afim dela. Charlie é uma pessoa que, na verdade, não sabe dizer não e não sabe buscar aquilo que ele quer. Ele aprendeu a agradar as pessoas ao redor. Bom, isso fez que Charlie, quando ela partiu, tivesse uma crise ansiosa tremenda, até mesmo no nível de um surto psicótico, chegasse ao limite da sua saúde mental. Charlie estava segurando muita coisa dentro de si e agora tudo vinha à tona. Ele se lembrava do passado, das coisas que haviam acontecido consigo mesmo, das coisas que sua tia, que ele tanto amava, já havia feito com ele, e nisso ele se afundava cada vez mais num desespero profundo.
O desespero de Charlie não era só por causa da solidão, mas também por causa do medo e por amar demais as pessoas. Charlie sempre foi diferente, mas isso não fazia dele alguém ruim. Pelo contrário, ele era alguém de coração muito grande e muito bondoso, e que, diferente de muitos, ele era capaz de amar as pessoas intensamente e de maneira genuína e verdadeira. Talvez por isso ele não quisesse machucar as pessoas ao redor, e por isso muitas das vezes ele pensava mais nas pessoas do que nele mesmo. Esse medo de dizer não, de impor, de colocar-se no próximo lugar, tornava Charlie uma pessoa muito passiva, um garoto que tinha medo do mundo e o mundo se aproveitava dele. Ele não tinha culpa do que havia acontecido no passado, mas o passado estava tão entranhado dentro dele que ele parou de tentar. Ele parou de tentar ser ele mesmo e começou a se esconder. E é isso que o livro fala, sobre tentar, sobre sermos nós mesmos e buscarmos viver, mesmo que o passado nos machuque. Pois é, Charlie foi internado e, bom, ele melhorou, em dado momento, pelo menos. E é sobre isso que eu queria falar. O livro é uma mensagem para os desajustados, os traumatizados, os loucos. Ele ensina que mesmo que tenhamos passado muita coisa na vida, ainda há uma vida para nós vivermos. E essa que é a grande questão. Você pode viver e continuar a viver, pois um dia tudo valerá a pena e você vai encontrar seu lugar no mundo. Charlie encontrou seu lugar no mundo. Ele encontrou pessoas que o amavam e queriam o bem para ele. Mesmo desajustado e diferente, ele havia encontrado pessoas como ele. Esse livro é uma mensagem de esperança para as pessoas que se sentem diferentes, ou então que são chamadas de esquisitas ou estranhas. Bom, nós realmente somos esquisitos e estranhos, mas isso não quer dizer que não há outros como nós, pessoas que irão nos entender e nos amar como nós somos. A vida vale a pena ser vivida. No momento em que vivemos ela, nós somos infinitos. Mas e aí, o que você achou do livro? O que você achou de Charlie? Se identifica com ele? Comenta aí embaixo o que você pensa e me dê sugestões de livro que você gostaria de ver no canal que eu trarei aqui também. Esse é o livro, A Vantagem de Ser Invisível. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Ele é um livro muito bom de ler. Ele é escrito em forma de cartas, então são textos curtos, com capítulos bem curtinhos. Então é muito tranquilo de ler, dá para ler rapidinho. Vale muito a pena, eu indico bastante. O livro é um pouquinho diferente do filme, mas ambos valem a pena de ser vistos. Eu gostei bastante do filme também. Charlie no livro é um pouco mais desajustado do que o Charlie no livro. Eu acho que no filme eles tentaram ajustar um pouquinho o personagem para que ele seja um pouco mais normal do que no livro. A adaptação ficou muito boa e realmente é um livro muito bom. E um filme muito bom de se ver, é emocionante ambos. Eu me emocionei lendo o livro e o filme é um dos meus filmes favoritos. Então eu sugiro bastante que vocês deem uma olhada em ambos, porque ambos são muito bons. Apesar das diferenças, são experiências diferentes, ambas valem a pena de se passar. Sugiro muito que vocês leiam o livro, depois vejam o filme, ou vejam o filme, depois leiam o livro. Bom, vocês que sabem. É isso aí, um grande abraço, até a próxima.